Seja bem-vindo a mais um vídeo especial, a mais um momento de atualização profética neste canal, a Escola de Profecia. O seu canal que lhe acompanha todos os dias, mostrando a progressão dos acontecimentos, a sequência e os movimentos finais que nos levarão à culminação, ou seja, à volta de Jesus Cristo e que nos levarão ao encerramento do grande conflito entre o bem e o mal. Irmãos, quero compartilhar convosco uma grande novidade. Uma grande novidade. Deixa eu pegar aqui o meu rascunho. O Sinédrio reconstituído, que é na verdade um grupo de rabinos ortodoxos constituído em outubro de 2004 em Israel, emitiu agora, isto aconteceu na semana passada e eu trago agora para os irmãos, emitiu uma decisão formal que pede aos céus que revelem o Messias, que removam todos os obstáculos ao terceiro templo sagrado e restaurem a profecia, expulsem todas as forças hostis de Israel. Interessante. O mais engraçado de tudo isto é que foi um sinédrio. Foi um sinédrio que mandou matar Jesus Cristo, que matou o Rei dos Reis. Agora, um sinédrio também está orando e implorando aos céus para que o Messias venha, para que o terceiro templo seja reconstruído, seja consagrado, para que Deus possa restaurar a profecia em Israel. Isto é muito interessante. Irmãos, esta decisão não foi tomada assim de um dia para o outro. Foi depois de várias horas de deliberação do tribunal rabínico. E foi aprovada uma petição em 3 partes que acreditam deve ser reconhecida tanto no céu quanto na terra. Vejam aqui, queridos irmãos. Vejam aqui a data 29 de julho de 2026, já bem poucos dias atrás. O Sinédrio decide que irá solicitar formalmente aos céus a revelação do Messias e a reconstrução do templo. Amados irmãos, este assunto de construção do templo, este assunto da chegada do Messias, está pegando, entre aspas, está pegando fogo no mundo rabínico, no mundo judeu, no mundo cristão até. Eles estão esperando por isto. E deixe-me logo dizer que eu não acredito em nada do que eles ensinam, não acredito em nada disto. Isto não vai acontecer. Não existe nenhum Messias que virá, a não ser o próprio Satanás enganando. É por isso que eu trago isto. Porque embora eu não creia nestas profecias dispensacionalistas que vem um futuro templo reconstruído e a tribulação de 7 anos, não acredito em nada disto, acredito que o movimento que estão a preparar é mesmo para enganar o mundo. E nosso trabalho é alertar o mundo dos enganos finais. Vejam aqui, queridos irmãos. Sinédrio emite decisão histórica convocando o Messias e o terceiro templo aos céus. Agora os rabinos, neste sinédrio judeu, olham para cima e dizem: Javé, YHWH, convocamos os céus para que venha o Messias, para que o terceiro templo seja reconstruído e que as forças hostis contra Israel sejam destruídas. O recém-formado Sinédrio emitiu uma decisão formal pedindo a Deus que remova os inimigos de Israel, revele o quê? O Messias, reconstrua o terceiro templo e restaure a profecia, marcando mais um passo significativo dos defensores modernos do templo. Qual é a vossa opinião sobre este recente evento e aquilo que eles estão preparando em Israel? Escrevam nos comentários. Vejam só. O tribunal, vejam só. Esta foi a sentença. O tribunal determina que todo tipo de Erev Rav, ou seja, todo tipo de amalequita, todo tipo de ismaelita, todo tipo de traidor de qualquer estirpe e todas as forças do mal devem deixar o povo judeu e a terra de Israel. Interessante esta sentença. Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os profetas, que matas aqueles que te são enviados, quantas vezes quis ajuntar os teus pintinhos? Falou Jesus Cristo. Vamos continuar. A segunda resolução do tribunal pede a Deus
que revele o Messias e remova todos os obstáculos que impedem a construção do terceiro templo. A pergunta é: se o Messias já veio, Jesus Cristo, Filho de Deus, há 2000 anos atrás, quem é este Messias que eles estão invocando aos céus para que desça? Quem é este Messias que virá então para satisfazer os anseios de Israel? O Sinédrio acredita que um tribunal rabínico terreno tem autoridade para emitir decisões reconhecidas no céu. Muito interessante. Então, segundo os rabínicos, aquilo que eles decidirem, o céu será obrigado a fazer. O céu vai ter que fazer. Será mesmo que o céu, o verdadeiro Deus, vai cumprir esta ordem absurda, sem fundamento bíblico, sem fundamento profético, totalmente fora do contexto do plano da salvação? Existe o homem que deseja ser Deus na terra, aquele que queria ser como o Altíssimo, que tem capacidade de transformar-se em anjo de luz e, de fato, preencher os anseios deste Messias esperado por Israel. Vejam aqui. A mais recente ação do Sinédrio é mais um lembrete de que os preparativos e as expectativas em torno de um futuro templo continuam a crescer em Israel. Agora vejam só, irmãos. Os cristãos evangélicos, eles estão apoiando esse projeto, pois acreditam que este projeto tem um papel importante no final dos tempos, ou seja, a reconstrução do terceiro templo para os evangélicos, para os cristãos evangélicos, principalmente americanos, dispensacionalistas. Tem um papel no final dos tempos para apressar a volta de Jesus Cristo. Agora, deixe-me fazer uma pergunta, mas antes vamos ler aqui. Notícias Carisma é uma revista cristã americana. Eles dizem que, embora acreditemos que Jesus Cristo seja o Messias prometido, as Escrituras também apontam para um futuro templo desempenhando um papel nos eventos que antecedem a sua segunda vinda, tornando acontecimentos como esses especialmente relevantes. Agora, eu diria que isto seria má fé por parte dos evangélicos que acreditam nisto. Porque eles sabem que o Messias que Israel está a esperar não é o verdadeiro Messias. Mas mesmo assim, estão a apoiar essa vinda do Messias, estão a apoiar esse terceiro templo, estão enviando fundos monetários para que Israel cumpra esse propósito, porque acreditam que o verdadeiro Messias tem que vir. Portanto, eles estão a apoiar, estão a patrocinar a expectativa falsa do povo judeu da chegada do Messias, quando na verdade sabem que esse Messias não é verdadeiro. Alguma coisa não está clara aqui. Vamos continuar. Como o Sinédrio poderia realmente trazer o Messias? Vocês podem ler aí no The Times of Israel. Não teremos tempo para ver isto. Vamos ver alguns breves vídeos sobre este quente assunto entre judeus e cristãos. A chegada do Messias em Israel, a construção do terceiro templo para inaugurar uma nova era. Vejam o primeiro vídeo. Um dos lugares mais sagrados e mais disputados do mundo, a Mesquita Al-Aqsa tem sido centro do Islã por 1300 anos. 2 bilhões de muçulmanos acreditam que Maomé ascendeu ao céu daqui, tornando este o terceiro lugar mais sagrado do Islã. E os muçulmanos em Jerusalém dizem que ela está sob cerco dos extremistas judeus, apoiados pelo atual governo israelense, que querem destruir a mesquita e construir um templo em seu lugar. Eles são apoiados por muitos cristãos evangélicos que acreditam em uma profecia de que, uma vez que o templo judeu seja construído aqui, Jesus voltará e trará o fim dos tempos. É o que eu estava dizendo. Os evangélicos acreditam que a reconstrução desse templo vai permitir a chegada rápida do Messias, ou seja, de Jesus Cristo. Os judeus acreditam que a construção desse templo vai trazer o Messias. Ou virá o Messias judaico, ou virá Jesus Cristo dos cristãos evangélicos. Quem virá? Se os dois lados estão se apoiando para este projeto, quem virá então? Vamos continuar.
O movimento do templo está pressionado por mais direitos judaicos em Al-Aqsa. Entrei para um grupo que ele liderava, composto principalmente por turistas cristãos, até a mesquita. Para chegar lá, subimos uma rampa que passa sobre o Muro das Lamentações, o local mais sagrado para os judeus. Eles ainda não têm permissão para orar abertamente dentro do complexo da mesquita, que os judeus chamam de Monte do Templo. Infelizmente, não podemos cantar. Judeus não podem cantar, muçulmanos podem cantar. Infelizmente, os turistas ainda não têm permissão para cantar. Uma das nossas grandes batalhas é mudar esta situação. Para os muçulmanos, isso não é turismo. É uma provocação e uma tomada religiosa. Esta é uma caminhada através da profecia e das escrituras. Canta e alegra-te, ó filha de Sião, pois que eis que virei e habitarei no meio de ti. O grupo imagina como seria este complexo sem as mesquitas, mas com um templo judeu aqui no lugar. Milagres, sinais e maravilhas. O que é que os cristãos acreditam que vai acontecer quando este terceiro templo for erguido? Esta moça responde: sinais, milagres e maravilhas. Sinais, milagres e maravilhas. Queridos irmãos, vejam aqui. O terceiro templo, um sinal da vinda do Messias. Interessante. Profecias do fim dos tempos. Por que o terceiro templo é tão importante? Vejam aí o que é dito no rodapé. Todos os profetas hebreus proclamaram que nos últimos dias os exilados de Israel retornariam à terra prometida e que o templo seria reconstruído. Então, evangélicos e judeus partilham da mesma teologia neste ponto e ambos acreditam que algo grande, como disse a moça, sinais, maravilhas e milagres vão acontecer em Israel em breve. Agora, os rabinos judeus no Sinédrio, que dizem que têm um poder de mover os céus, já decretaram que o Messias venha. Já decretaram que o templo seja construído. Já decretaram que os inimigos de Israel sejam varridos. Agora vejam que o próprio governo dos Estados Unidos da América acredita nisto e está apoiando isto. Lembram-se, no auge daquela guerra entre Israel e Irã, Estados Unidos da América e Irã, o que os comandantes do exército americano falaram para os seus soldados? Vejam aqui, só para lembrar. Tropas americanas foram informadas de que a guerra com o Irã é um plano de Deus para desencadear o Armagedon. Em outras palavras, há necessidade de ajudar Deus. Empurrar os eventos de tal maneira que Jesus volte logo e que aconteça o Armagedon. Sim, eles disseram às tropas para se prepararem para o Armagedon e o retorno de Jesus. Quem é esse Jesus que vai aparecer nesse templo e no contexto de Israel? É o Jesus cristão que já veio ou é o Jesus esperado pelos judeus? Se tanto cristãos e judeus estão trabalhando juntos neste propósito, vejam aqui, escutem só, o Benjamin Netanyahu falando sobre isto. Em segredo, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu mostrou seu enorme apoio na reconstrução do terceiro templo. Recentemente, ele lançou um vídeo caminhando por túneis subterrâneos sob Al-Aqsa, que alguns acreditam ser destinados a enfraquecer as fundações da mesquita e justificar a tomada do monte do templo. Que Netanyahu, na verdade, tem financiado em privado parte do impulso por meio dos rabinos em torno dessa conversa sobre a construção de um terceiro templo, mas ele certamente estendeu e ele disse: o monte do templo está em nossas mãos. Agora, ele disse isso naquela famosa declaração: o monte do templo está em nossas mãos. Estamos em Jerusalém e estamos aqui para ficar. Isso definitivamente estava enviando um sinal de que ele também está ciente desse movimento em direção à construção de um terceiro templo. Na verdade, me disseram isso em privado. Temos que saber que Jerusalém é a capital do Estado de Israel. Se outras pessoas quiserem viver aqui, são bem-vindas. Elas poderiam viver em Jerusalém, mas têm suas obrigações. O que fazer?
Primeiro de tudo, reconheçam que as coisas vão mudar no monte do templo. Teremos um terceiro templo, ok? As coisas vão mudar. Teremos um terceiro templo. As coisas vão mudar. Todos nós veremos a construção do terceiro templo em Jerusalém, muito em breve. E este último homem, este rabino que falou, agradeceu no mesmo encontro ao presidente Trump por ajudar Israel a concretizar este sonho. Eu me lembro de Hegseth, o chefe do Departamento de Guerra dos Estados Unidos da América, também saiu e disse: filhos de Israel, nós já abrimos a porta. Agora vocês devem correr atrás. Lembrem-se, os Estados Unidos da América estão para vos ajudar. Estão para vos ajudar a alcançar esse objetivo, mas corram atrás desse objetivo. Porque se 1848 foi um milagre, se várias outras datas que trouxeram benefícios históricos a Israel se tornaram milagre, por que a reconstrução do terceiro templo não pode se tornar um milagre em breve? Estas são palavras do chefe do Departamento de Guerra da América. Queridos irmãos, este assunto está pegando fogo. E agora que estes rabinos no Sinédrio Judaico reconstituído já imploraram aos céus para que o Messias desça, para que o terceiro templo seja reconstruído, nós veremos no mundo todo, entre evangélicos e judeus, mais pressão e força para que isto aconteça. Se por acaso o tal céu ouvir esta ordem e enviar o Messias, qual vai ser o Messias que virá para o terceiro templo? Não é o Messias da Bíblia. A palavra de Deus nos diz, em Apocalipse capítulo 1, verso 7, eis que vem com as nuvens. O verdadeiro Messias vem com as nuvens, e todo olho verá. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, e verão Jesus vindo com poder e grande glória. E ele ajuntará os seus escolhidos na terra, para se unirem com ele nos ares. É o que diz a palavra de Deus, é o que diz o apóstolo Paulo. Jesus não vai tocar nesta terra. Então, quem será este Messias esperado por judeus e evangélicos que vai fazer milagres, sinais e maravilhas, como disse aquela moça? Bem, irmãos, graças a Deus temos luz. Vejam aqui, o grande conflito. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. Continua. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas, não todas, algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as moléstias do povo, e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Irmãos, eu realmente não sei quando que isto vai acontecer e em que circunstâncias realmente isto vai acontecer, mas nós podemos ter a certeza que isto vai acontecer. E nós precisamos estar preparados, porque o engano será grande. Nós veremos um ser majestoso operando milagres à nossa vista, milagres inegáveis. Nós teremos que nos basear na palavra de Deus. Nós teremos que nos submeter ao assim diz o Senhor, não importa a aparência das coisas. A batalha será tremenda. Nós podemos buscar hoje a força no verdadeiro Messias, Jesus Cristo, para que Ele nos capacite a viver esse tempo com fé inabalável. Deus abençoe sua vida. Nós voltaremos amanhã para mais um encontro aqui na Escola de Profecia. Até breve.